Então, pessoal, vamos entender um pouquinho o que pode acontecer no Brasil caso o presidente ele não ganhe a eleição. A diferença ali está pequena. A diferença pequena, teoricamente dá para tirar, mas nós sabemos que há um sistema que está fazendo de tudo mais um pouquinho para tirar o presidente do poder. Então, isso é muito claro. Agora nós vamos lá relembrar um pouquinho, rapidamente, o que aconteceu na Venezuela. Na Venezuela, todo mundo, grande parte das pessoas conhece a história da Venezuela. Eu conheço pelo menos uma pequena parte, porque eu procurei pesquisar e assistia, sempre procurei estar vendo ali aquela situação. O então presidente Nicolás Maduro, houve lá duas, se não me engano, uma eleição para ser direta, mas a última que teve recentemente. Para presidente. O líder da oposição, que não estava no poder, ele está liderando, na margem de pesquisa ele está liderando, e tanto na rua. Só que quando ele vai para a urna, ele perde, entendeu? Ou seja, vai para a urna, ele perde. Então ele resolve contestar o resultado das urnas, porque ele não acreditou que, com tantas pessoas envolvidas, que a Venezuela já estava numa situação trágica, numa situação dramática, pessoas comendo lixo na rua, entendeu? Então ele não se convenceu da derrota. Ele não se convenceu e ele resolveu bater de frente com o sistema, sendo que o Maduro já está no poder, entendeu? A diferença daqui é que nós temos um presidente democrático que respeita a instituição que está no poder. Mas é o sistema que quer tirar o presidente da República do poder e colocar um condenado no poder. Um cara que não tem rua, que não tem popularidade. Não esqueça desse negócio. Não tem. Alguma coisa está errada. Então, ele, teoricamente, Maduro ganha a eleição. O cara vai contestar o opositor, o Henrique Capriles, vai contestar. Toda a mídia brasileira tradicional hoje mostraram essa situação na Venezuela. Não tem poucos anos, entendeu? Pouco mateu no início do governo Bolsonaro, isso estava ocorrendo. Que ali no presidente da época nos Estados Unidos era o Trump. Então, resumindo a situação, o Maduro ganha, o Henrique Capriles, na época ele vai bater de frente com a situação, até porque ele tinha povo, e nas manifestações eram milhões de pessoas lá na Venezuela acreditando que o Henrique Capriles era o salvador da democracia da Venezuela. E se você for olhar lá, não tinha mais democracia. O ditador está lá já. Diferente daqui, aparentemente, nós temos democracia. Só que o que acontece aqui? O nosso judiciário, que é o Supremo, ele está trabalhando para derrubar o presidente da República. Isso é muito claro, só não enxerga que não quer. Agora, a mídia tradicional, ela faz de conta que não está vendo nada. Faz de conta que não está enxergando nada, que está tudo normal, que está tudo tranquilo. E na realidade não está. Então, enfim, o Maduro ganha e o opositor dele, o Henrique Capriles, vai contestar a situação. Aí começa aquela perseguição, começa aquele problema, todo o pessoal da Venezuela desarmado, e aí você sabe o que é que dá, o polícia na rua, entendeu? Dispensando os manifestantes. E a mídia tradicional mostrando que hoje os caras não mostram nem mais nada. Até um certo tempo, a mídia tradicional daqui está mostrando a situação na Venezuela, de pessoas comendo lixo na rua, pessoas saindo da Venezuela, e hoje tem muitas pessoas venezuelanas aqui no Brasil por conta dessa situação. Enfim, o opositor da Venezuela, o Henrique Capriles, que estava batendo de frente com o regime Nicolás Maduro, ele é preso. Ele é preso por crime político. Simplesmente porque ele bateu de frente com a verdade. Ele está certo. Entendeu? Então ele é preso, é perseguido, colocado na prisão. Não sei se ele foi solto, ou me parece que ele capou de alguma forma, não sei, mas até hoje tem gente solto lá, tem gente preso lá, quer dizer. E ele, não se fala mais dele, não sei o que aconteceu com ele. Eu sei que ele caçou todo mundo. Aí agora você me responde, se o Bolsonaro ele não vier se eleger, quem me dá garantia, do jeito que está hoje, que os deputados que se elegeram na chapa do Bolsonaro, sem ele lá estar lá na presidente, quem me dá garantia que esses caras não vão caçar
os opositores. Porque a intenção de eleger o condenado é para todos os projetos malignos que for na mesa do presidente da República, passe. E não tem ninguém para impedir. Não tem opositor nenhum para impedir. Então, assim como na Venezuela, os caras, além de derrotar, fazer a fracatua e ganhar, os caras caçou os opositores. Então, irmão, isso não vai acontecer no Brasil. Nós não podemos garantir nada. Não tem nada que você possa garantir que isso não pode acontecer. Na via da dúvida, é bom ficar alerta. Entendeu? Porque uma vez que eles começam a caçar opositor, isso vai refletir aqui fora. Aqui no Brasil, aqui na população comum. Você pode ter certeza que isso se reflete muito. Por quê? Quando a partir do momento que isso começar a acontecer, os países que realmente são democráticos começam a cortar laço com o país. E isso começa a gerar um problema, crise financeira, o país começa a perder recursos, e isso todo mundo já sabe no que é que dá. Então, enfim, isso aconteceu. E resumindo a situação, e aí quando o opositor ele é preso, alguns meses depois, não foi ano, alguns meses depois em seguida, o outro opositor se levanta, que hoje está lá ainda, o país está dividido, que é o Juan Guaidó. O Juan Guaidó, na época, ele é reconhecido por alguns países, quer dizer, por algum país que tinha regime da mesma forma da Venezuela, alegando que o presidente era Nicolás Maduro, e o próprio Lula, o PT, reconheceu que Maduro era o presidente legítimo. Isso ninguém lembra. Mas o país democrático, vários países democráticos, não reconheceu o resultado das urnas da Venezuela. Não reconheceu. Entendeu? Não reconheceu o resultado das urnas da Venezuela favorável ao ditador Nicolás Maduro. Que o PT reconheceu que Maduro era o presidente. Isso ninguém lembra. Então, eu lembro muito bem, porque eu fui procurar informação. Então, o que acontece? O então Juan Guaidó, ele se proclama presidente da República. Aí é onde que entra todas as manifestações, as pessoas começam também a piorar a fome e o pessoal começa a sair da rua. Sair da Venezuela, quer dizer, sair para a rua e sair da Venezuela. Aí começa novamente a perseguição. Só que aí eles não conseguem derrubar o Juan Guaidó, assim como eles conseguiram derrubar o primeiro opositor, que é o Henrique Capriles. Ele não consegue, o Maduro não consegue a mesma façanha. Por quê? Teoricamente, se você olhar, o Capriles, ele não tinha, talvez, ele não tinha ali uma proteção de alguma parte do exército da Venezuela. E pelo o que se observa, é que o Guaidó, ele conseguiu essa proteção. Então, por ele conseguir essa proteção de divisão ali, ele conseguiu se sustentar, entendeu? Como o opositor do regime da Venezuela. Então, hoje a Venezuela, ela tem 2 representantes. Ou seja, o país ficou dividido. E essa parte do Juan Guaidó, me parece que eles estão começando a se formar, estão começando a crescer, e não vai demorar pouco tempo que isso vai se tornar à tona, entendeu? Ou por bem, ou para acabar de uma vez. Mas foi o que aconteceu na Venezuela. Aí agora, quem pode garantir que no Brasil não pode acontecer a mesma coisa? Gente, isso é muito complicado. Então, eu acho que está caminhando por uma linha muito, muito complicada. É um perigo muito grande. Muitas pessoas estão pensando uma coisa, mas na realidade nós vemos aí. O sistema quer derrubar o atual presidente do Brasil para colocar um condenado no poder. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Que não enxerga, que não quiser.